Nós continuamos em Brasília, agora vamos conversar com Levi Guimarães, é a posição do PT em relação às eleições para a presidência da Câmara, especialmente do Senado. Levi, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o PT anunciou há pouco que vai apoiar a candidatura do senador Rodrigo Pacheco nas eleições à presidência do Senado. Bom, segundo uma nota que foi divulgada há pouco pelo partido, a decisão foi unânime com vista em dois aspectos centrais: assegurar a atuação independente e harmônica em relação aos demais poderes e propor uma agenda para contribuir com a superação da crise que o Brasil atravessa, com esforço corrente para rejeitar iniciativas voltadas para o desmonte do Estado democrático de direito. E também, de acordo com o Partido dos Trabalhadores, essa aliança que aí acaba acontecendo com partidos até com visões ideológicas do PT, ela vale exclusivamente para essa eleição do Senado, não se estendendo, por exemplo, às eleições presidenciais de 2022 e a outras frentes. Bom, essas reuniões do Rodrigo Pacheco com a bancada petista já vêm acontecendo desde o início do mês, ele que vem procurando formar uma ampla aliança lá no Senado, além do PT e do partido dele, que é o DEM, o Rodrigo Pacheco já tem apoio formal do PSD, que é a segunda maior bancada do Senado, e do Republicanos, que tem 3 senadores, inclusive o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Então, já uma aliança que vai aí desde deputados aliados de primeira ordem do governo, como Flávio Bolsonaro, até opositores, como o caso dos petistas. E aí, com todas essas movimentações, lembrando também que Rodrigo Pacheco é o candidato do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, apoiado por Davi Alcolumbre, e ele busca também ter a simpatia aí do governo, do Palácio do Planalto. E aí, com todas essas articulações do Rodrigo Pacheco, quem tenta agilizar o processo também é o MDB, que tem a maior bancada do Senado e vai lançar um candidato. A previsão inicial é que até quinta-feira esse candidato seria escolhido, mas pode ser que o partido antecipe, porque está vendo aí o Rodrigo Pacheco formar alianças, formar um bloco, e o MDB, evidentemente, não quer ficar para trás. A tendência é que o candidato do partido seja ou o senador Eduardo Braga ou a senadora Simone Tebet nessa disputa aí pelo Senado. Denise. Agora é um posicionamento estranho geral que a gente vê de vários partidos, porque no caso da disputa para a Câmara, a gente tem o candidato que é apoiado pelo presidente, por partidos do Centrão, né, que é Arthur Lira, e de outro lado nós temos Baleia Rossi, que também negociou apoio do PT e teve esse apoio, embora agora a Arthur Lira busque uma proximidade, pelo menos com alguns deputados. Pode haver divergências, vale lembrar sempre que o voto é secreto, então pode haver muita negociação de bastidores que não é divulgada publicamente. Muitos deputados podem não seguir orientação de partido, não apenas do PT, mas vários outros partidos. Agora, no caso do Senado, PT e o presidente Bolsonaro podem apoiar o mesmo candidato, é isso? Exatamente, Denise. O apoio do presidente Jair Bolsonaro ao Rodrigo Pacheco ainda não está exatamente sedimentado. Inclusive, alguns senadores do MDB atuam para que o presidente busque uma posição de neutralidade, porque o MDB tem 2 líderes governistas, que são o líder do governo no Senado, que é o Fernando Bezerra Coelho, e tem o senador Eduardo Gomes, que é líder do governo no Congresso. E aí eles querem evitar que Bolsonaro apoie oficialmente Rodrigo Pacheco, porque enfraqueceria a candidatura que o MDB vai lançar. Então, existe essa disputa aí em torno da posição do presidente Jair Bolsonaro no Senado, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vem atuando aí para que Bolsonaro confirme esse apoio ao senador Rodrigo Pacheco, e pode ser que tenha esse cenário mesmo, Denise, do Rodrigo Pacheco ter apoio tanto do governo e de senadores mais governistas, como dos principais opositores do governo no Senado, no caso do PT, e até mesmo de outros partidos de esquerda, que é um cenário que, pelo menos em tese, não se repete aqui na Câmara, né? Apesar de que, como você disse, vão ter muito do que a gente chama de traições, né? Deputados que não vão seguir a orientação oficial das bancadas, inclusive muitas bancadas estão rachadas internamente, a bancada, por exemplo, do PSL, a bancada do PSB, que apoia oficialmente
o Baleia Rossi, mas tem deputados do PSB que já até declararam voto no Arthur Lira. No próprio bloco do Arthur Lira também vão ter alguns dissidentes, que torna essa eleição aqui, no caso da Câmara, por exemplo, muito mais imprevisível. Não dá para, acho que não daria nem para apontar um favorito nessa disputa, Denise. Agora em relação ao Senado, se imaginava que fosse haver um apoio muito maior a algum candidato do MDB, seguindo a tradição da casa de eleger aquele partido, um representante do partido que tem a maioria, né? Essa tradição ela acabou na eleição passada lá do Senado, né, quando o Davi Alcolumbre ele foi eleito presidente, concorrendo contra Renan Calheiros. A princípio havia um favoritismo muito grande por parte de Renan Calheiros, já que o MDB comandava o Senado há praticamente 2 décadas, mas acabou que houve uma mobilização muito forte, aí entrando também redes sociais, né? Teve toda aquela questão do voto secreto, o voto aberto, e aí com isso acabou enfraquecendo a candidatura do Renan Calheiros, e o Alcolumbre conseguiu se cacifar como esse senador para bater de frente com Renan Calheiros e derrotá-lo na eleição do Senado. Aí com isso, o DEM quer continuar mantendo o controle do Senado, já que não vai ter mais o controle aqui da Câmara, né? Vai ficar entre Baleia Rossi do MDB e Arthur Lira do PP, mas o DEM quer manter o controle do Senado, e aí a aposta vai no Rodrigo Pacheco, enquanto o MDB tem a maior bancada, com 13 senadores, né, uma bancada que também já foi muito maior em legislaturas passadas, mas tenta recuperar espaço, já que o Rodrigo Pacheco vem conquistando terreno com esses apoios conquistados nas últimas semanas. E se dá destaque à posição do PT, porque em princípio ele tem uma bancada muito grande, que pode fazer toda a diferença no resultado das eleições, mas é isso, a gente está vendo aí uma disputa muito séria. Agora, no caso das eleições passadas para o Senado, por exemplo, se deixou para lá aquela tentativa de fraude, né, Levi? Que nós tivemos aí um dia inteiro de eleição, eu lembro que foi num sábado, nós tivemos muita confusão, Renan Calheiros tinha aquelas particularidades dele envolvido aí em muitos processos, então houve uma certa mobilização contrária, mas teve muita confusão que se deixou para lá investigação para ver quem tinha votado 2 vezes, se ignorou depois essa situação, né? Foram 82 votos, sendo que são 81 senadores. Então, alguém, ou sem querer ou não, né, votou 2 vezes ali. E aí, no início, falou que ia se investigar para eventualmente encontrar um culpado, mas depois acabou se colocando tudo ali debaixo dos tapetes, colocaram panos quentes e a história foi esquecida. Mas realmente foi um episódio bastante conturbado. Teve roubo de pasta por parte da senadora Cátia Abreu, aí o Davi Alcolumbre presidia a sessão, e muita gente queria que ele não presidisse a sessão ali que iria definir o presidente, tanto que era para ter acontecido na sexta-feira, ficou para o sábado e durou o dia inteiro aqui no sábado. Eu lembro que eu cheguei de manhã, voltei para casa já no fim da noite, um dos episódios mais tumultuados aqui do Congresso Nacional nesses últimos anos. A expectativa é que esse ano não seja tanto assim, né? Pelo menos não tenha uma confusão desse tamanho. Eleição que ainda não tem uma data necessariamente marcada. Provavelmente vai ser no dia 1º de fevereiro, mas com uma possibilidade da eleição aqui na Câmara, do caso, ser no dia 2, o que seria uma coisa inédita, mas ainda não foi batido o martelo com relação a isso. Feito, conversamos aqui com o Levi Guimarães. Levi, muito obrigada pelas suas informações. Uma boa tarde. Boa tarde.